está sendo muito abençoado pelas esferas, dá uma glória a Deus? Agora a gente vai para a nossa terceira esfera, esfera da mídia e comunicação. Vou chamar o casal aqui, casado há 11 anos, pais da Maíta e do Mateu. Ele é professor de Educação Física do Ensino Médio Superior, mestre em Direitos Humanos. Ela é jornalista, mestre em Comunicação e Cidadania. E ambos são pastores da Luz Manhã e lideram o Vela Juventude. Uma salva de palmas, Marcos e Maiara. Obrigado, queridos. Por isso que é vou isso, chamar os né? discípulos para estar com a gente. E aí? Gente, boa tarde, boa tarde. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos muito felizes por estarmos com vocês hoje, com o Bispo André, com a Bispa Cibele, com Lísia, com a Daça, com toda a Luz para os Povos do Bueno, com todas as igrejas Luz para os Povos, todos os irmãos que estão aqui juntos. Para nós é um privilégio compartilharmos daquilo que nós acreditamos, que é a mensagem das nossas vidas, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, amém? Então, nós estamos aqui felizes, como Lísia disse, para falarmos um pouquinho sobre comunicação e mídia e falarmos sobre de que forma que nós podemos influenciar, de forma que nós podemos exercer aquilo que Deus deixou para nós como missão. Amém? Amém. É muito bom estar aqui. Esse tema Infiltrados é um tema que a gente vive antes de qualquer coisa. Amém? Estamos infiltrados a todo momento. A gente sempre fala que ou nós estamos influenciando ou somos influenciados. Então, estamos influenciando o tempo todo. E com as ferramentas que nós temos hoje, redes sociais e tudo que nos cerca de tecnologia, a gente não tem dimensão do tamanho da nossa influência. Calados nós estamos influenciando. Então, que a gente possa ter consciência disso. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre os viralizadores do Evangelho. Você quer ser um viralizador do Evangelho? Amém. Amém? A palavra anunciar, se nós fôssemos buscar a tradução dela literal no dicionário, nós entenderíamos que ela parte de um verbo transitivo direto e que vai ter como ênfase principal nos levar a comunicar algo, comunicar uma ideia, um pensamento, uma perspectiva, uma forma inclusive de ver e encarar a vida. E de fato nós somos anunciadores do Evangelho de Jesus. De fato nós somos comunicadores. De fato aquilo que nós temos e carregamos como bagagem é aquilo que nós espalharemos por onde quer que formos. E nós queremos começar com um texto lá de Atos capítulo 20, versículo 27. Um versículo muito breve, mas que ele não pode passar desapercebido por nós. É quando Paulo está se despedindo dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso. E Paulo ele já tinha ali cumprido a sua missão, ele já tinha feito o que tinha que fazer, guarde isso daí. Fazer o que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito. E Paulo tinha cumprido aquela missão ali. E daí então Paulo ele vai bater um papo com aqueles irmãos e ele traz para aqueles irmãos uma expressão que nós gostaríamos que vocês guardassem elas do começo ao fim dessa conferência Infiltrados. Atos capítulo 20, versículo 27, diz o seguinte: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Uma outra versão bíblica diz o seguinte, a Nova versão Almeida atualizada diz: não deixei de lhes anunciar toda a vontade de Deus. Amigos, nós estamos aqui para falar e para partilhar com vocês sobre a missão comum que nós temos. A missão de não deixar de compartilhar aquilo que foi confiado a nós. A missão de não deixar de viralizar o Evangelho de Jesus a partir daquilo que Ele deixou para nós. E Paulo, ele nos deixa esse exemplo, como Gilberto falava agora há pouco, a respeito de como nós não podemos deixar de anunciar. Como que nós não podemos chegar ao final da nossa jornada, da nossa vida, da nossa história, olhando para trás e não dizendo como Paulo disse: olha, eu não deixei de lhes anunciar em nenhum momento as verdades ou os conselhos de Deus. Quantos querem ter essa palavra, essa expressão como uma verdade na tua vida? Chegar ao final dessa jornada, sabedor de que você falou, você comunicou, você compartilhou aquilo que era a vontade de Deus por todos os lugares que você acessou. Um outro texto que está lá em Salmos, capítulo 97, versículo 6, o texto diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Meus amigos, até os céus anunciam algo. Até os céus, e quando eu digo até os céus, propriamente os céus. Assim como o Salmo 19 diz que os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos, da mesma forma, os céus anunciam
a justiça de Deus. Então imaginemos nós, o céu, como natureza criada por Deus, ele está cumprindo o seu propósito. E nós, humanos, criados, gerados e formados por Deus, também temos um propósito a cumprir. Amém? Amém. Salmos, capítulo 19, versículo 1, também vem declarar que a glória de Deus ela pode ser vista por meio do firmamento, por meio da criação. Você é uma criação do Senhor? Amém? Então nós não estamos liberados da missão de anunciar o Evangelho e que a glória do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Nós estamos aí nesse conjunto da criação de Deus, né? E aí, como as meninas anunciaram, eu sou formada em jornalismo na Universidade Federal de Goiás. Confesso que, com a palavra do pastor Gilberto, assim, gera um pouco de arrependimento no meu coração, de sempre a gente querer ter feito mais, né? No início, quando eu entrei na faculdade, foi assim um soco no meu estômago de realidade. No comecinho, eu tomei remédio para depressão, porque você pensa, né? Ainda não era o Enem, era um outro tipo de concorrência, mas era muito concorrido. E quando eu consegui entrar no curso que era o curso dos meus sonhos, foi um choque de realidade muito grande mesmo. Um campus federal, como o pastor Gilberto disse, um curso de humanas. Ao lado da minha faculdade, era a faculdade de filosofia e história, também pesadíssima. Tinha a faculdade de artes visuais também. E dentro da minha sala, não tinha heterossexuais dentro da minha sala, não tinha. Era eu e mais umas 3 meninas. Os homens eram gays, as meninas lésbicas, era lei. E aí eu cheguei com o cabelo normal, né? Todos os dias eu chegava em casa cheirando maconha, porque era hábito, né? Eles utilizarem dentro das salas de aula e nos intervalos das aulas beberem pinga, cachaça. Então, foi um choque de realidade. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, a princípio, eu me declarei como uma sobrevivente, né? Mas mais do que isso, como eu disse no começo, a gente não tem noção da nossa influência, da influência que o Espírito Santo gera e pode ser ecoado anos e anos. Eu me formei em 2010, há 12 anos. E hoje eu ainda recebo direct de colegas que eu não tinha contato tanto naquela época, mas que hoje vem em mim, alguém que eu posso aconselhar, alguém que eu posso orar. E nós estamos aqui para isso, né? Para ser o remédio dessa nação também. E sobre isso eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como o mundo, entre aspas, as esferas, veem a mensagem a ser anunciada de maneira tão importante e trazer isso para dentro do Evangelho. Então, por isso eu trouxe os 4 primeiros artigos do Código de Ética dos Jornalistas, para vocês terem uma ideia de como a gente pode se apoderar das virtudes que as esferas enxergam dentro da ciência, dentro do estudo, né? Para eles chegarem nesse Código de Ética aqui foram anos e anos. E como que a gente pode se apoderar disso, né? Primeiro artigo, para vocês terem uma noção da seriedade que a gente trata do discurso, da notícia, da informação. O artigo 1 diz: o acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse. É o primeiro artigo do Código de Ética de Jornalista. Sabe o que isso significa? Que todas as pessoas têm direito à informação. Todas as pessoas têm o direito de ver, de ler, de ouvir informações. Informações que fazem com que ela consiga viver ali em sociedade. Hoje em dia a gente não tem tanto esse sentimento, porque você pega o celular, está ali a notícia o tempo todo pulando na sua visão, né? Pulando ali no seu dedo, pulando ali no seu aparelho. Mas há pouquíssimo tempo atrás, há poucos anos, se você ficasse um dia sem assistir o jornal, já era motivo para você se sentir o mais deslocado ali dentro, né? Ali no seu trabalho. O que aconteceu? Não. Sério? Não vi. Então, temos direito a esse acesso. E sabe o que isso significa para nós? Como que a gente pode trazer isso para dentro da nossa missão como cristã? Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Posso ler? E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. E este evangelho será pregado em todo o mundo. Todo mundo tem direito à salvação. Todos têm direito de conhecer o Salvador. A gente não pode esquecer que nós estamos numa posição hoje de privilégio. Eu sempre falo, cara, eu sei, sábado agora, 5:30 da tarde, é um privilégio estarmos aqui. É um privilégio estarmos aqui crescendo em Deus, crescendo e amadurecendo a nossa fé. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas têm direito, como nós tivemos, de ouvir, de crer, de gerar fé em relação à salvação. Então, pode até ser que você ache que você não está preparado, pode ser que você ache que não é importante. Mas eu estou aqui para te dizer nessa tarde, iniciozinho quase de noite, as pessoas precisam saber de Jesus. As pessoas têm o mesmo direito que eu e você tivemos, estamos tendo nessa tarde, de conhecer o Evangelho que liberta. Isso é tão interessante, porque quando a gente olha para a história da igreja e para a história também da propagação do Evangelho de Jesus, nós temos alguns autores referenciais, e um deles é o Karl Barth, em que ele vai falar sobre a vida missional ou igreja missional. Essa leitura da igreja missional é uma perspectiva do que essa conferência está gerando aqui. Na verdade, é a integração em que nós entendemos que a nossa missão ela não fica fechada dentro desse templo. Quando o pastor André, inspirado por Deus, ele decide implementar ou trazer a conferência Infiltrado, sabe o que ele está querendo para nós, na verdade? É dizer o seguinte, olha, venham, se preparem e vão. Na verdade, aqui é um QG, aqui é um quartel-general, é um lugar de preparação para que nós possamos ir. E quando nós vamos, nós precisamos ir de maneira intencional, de maneira organizada. Tim Keller, no seu livro Fé e Trabalho, ele diz o seguinte, a missão integral, ela se dá a partir do entendimento que os cristãos, eu e vocês, entendem que a jornada de fé nossa, ela passa tanto pelo organismo, que é a própria relação com Deus, quanto pela organização. Um equívoco nosso, muitas vezes, é achar que nós não precisamos organizar. Sim, nós precisamos organizar. Há um tempo atrás nós estivemos numa reunião e o próprio Theo Hayashi falava sobre isso. A ideia das 7 esferas, ela não é uma perspectiva ou uma corrente teológica, não. Ela é uma forma de organização e estratégia para que nós possamos propagar o Evangelho de Jesus. Então, quando nós olhamos para a comunicação, para a mídia e para as relações que são estabelecidas vinculadas à cidadania, como esse texto diz, nós precisamos entender que é uma forma da Igreja do Senhor se organizar para que o Evangelho continue sendo propagado, como fora dito anteriormente. E aí, para que se cumpra aquilo que o próprio Jesus disse, olha, o Evangelho é para todos, todos deverão ouvir, todos deverão ter acesso, todos deverão ter o compartilhar, para que depois venha o fim. Então, cabe a nós entendermos de que modo nós vamos acessar a esfera da comunicação, de que modo nós vamos acessar a esfera da mídia, de que modo nós vamos acessar o cotidiano das pessoas e propagar esse Evangelho que não pode estar fechado num lugar como esse que nós nos reunimos aqui hoje. Aqui é o nosso lugar de preparação, aqui é o nosso lugar de treinamento para que nós possamos, então, ir e cumprirmos a nossa missão. Amém. Então, se você quer ser um grande influenciador, um grande viralizador do Evangelho, lembre-se que é uma mensagem urgente e uma mensagem de direito de todos, amém? No artigo 2º, olha só que interessante, a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade. Eu tenho estado numa constante crise como profissional da comunicação, vendo aí no que se transformou os meios de comunicação, né? Em relação às ideologias políticas, eu não consigo de fato assistir mais o jornal, porque a gente já tem esse olhar um pouco mais técnico, e aí ver eles transformarem a notícia em algo do que eles acreditam antes de qualquer coisa, porque a notícia nada mais é do que um recorte da realidade que se passa ali e você acredita no que é dito. Um exemplo, coronavírus. Durante toda a pandemia, aconteceu mais alguma coisa além do coronavírus? Aconteceu. É ou não é verdade? Mas não foi propagado. Nós vivemos ali esses 2 anos coronavírus. Então, a notícia nada mais é do que esse recorte da realidade. Então, é muito importante o que eles dizem para nós, o que nós vemos, nós ouvimos, porque aquilo ali, de fato, se transforma
na realidade que nós vivemos. E aí é triste pra caramba você ver profissionais. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma matéria só sobre imparcialidade na faculdade. Não existe imparcialidade de fato, 100%, mas é algo que nós sempre temos que tentar. Ou seja, a Maiara, ali, como jornalista, faz uma notícia sobre os infiltrados. Eu posso dizer aqui que essa conferência tinha 1.500 jovens? Posso. E o que te impede de acreditar nisso ou não? Posso dizer que tinha 5 jovens? Posso. Posso dizer, inventar um monte de outras coisas? Posso. E aquilo ali vai se tornar realidade para quem estiver lendo e ouvindo. E aí você descarta totalmente a imparcialidade mínima. Um exemplo, se eu fosse escrever sobre infiltrados, é claro que tem um amor e uma paixão ali embutida no meu discurso, certo? Mas quando isso se torna intencional, cara, isso é muito perigoso. É muito perigoso, é triste, é ver as esferas de fato da comunicação principalmente, utilizando do poder. A gente fala que a mídia e comunicação, eles são o 4º poder, executivo, legislativo, judiciário, e a mídia. A mídia elege presidente, sim ou não? Quem vai votar? Brincadeira, não vou perguntar, não. Faz isso aqui não. Não vou perguntar, não. Não brinca Mas com eu coisa espero séria, não, que... né? Brincadeira. Vocês estão vendo aí, cara, quem vai definir as eleições praticamente? A mídia. Então, a gente vê que esse 4º poder somos nós também. Por que não? Por que não eu ser o 4º poder? Por que não você ser o 4º poder do Evangelho? Você quer ver isso? Pode falar. Isso é tão interessante porque muitas vezes nós achamos que isso é uma novidade do nosso tempo, né? Diante dos meios de comunicação diversos que nós temos. Rádio, TV, internet, mídia impressa, que quase não tem tido mais tanta propagação, mas continua as redes sociais. Vamos para a Bíblia rapidinho, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e alguns outros Jeremias ou um dos profetas. Talvez se fosse a Globo, diria que era alguma outra coisa maluca, né? Versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Esse texto ele é muito, muito importante para nós quando falamos sobre comunicação e mídia. Porque Maiara disse agora há pouco que a comunicação e a mídia ela faz recorte de informações e de notícias. Aqui havia alguns recortes de informações. Para alguns, Jesus ele era tido como João Batista, para outros como Elias, para outros como Jeremias. A pergunta que eu lhes faço nesse momento com muito amor no coração é: quem as pessoas dizem que Cristo é? As pessoas que ouvem as suas notícias. As pessoas que pegam as notícias que vocês e eu propagamos, quem elas dizem que Cristo é? Se nós saíssemos fazendo, nesse momento, uma enquete, não pelo Datafolha, por qualquer outro instituto, menos o Datafolha, e perguntássemos quem Cristo é, as pessoas elas iriam contar o recorte de notícia que chegaram até elas, entendem isso? Então é muito importante que nós, primeiro, saibamos em quem nós cremos, saibamos a verdadeira identidade do Deus a quem propagamos, e segundo, que nós sejamos anunciadores, viralizadores das verdades do Evangelho. Amém? Eu vou ler novamente. A divulgação das informações precisas e corretas é dever dos meios de comunicação, independente da natureza de sua propriedade. Jesus não muda por conta das coisas que você diz, por conta das coisas que eu digo. Por isso que eu acho muito importante a oração do pastor Gilberto aqui. Deus, coloque sobre nós a capacidade de falar claramente e inteligentemente a respeito de Jesus. Amém? Porque é a realidade, nós somos representantes de Jesus. As pessoas conhecerem Jesus através da minha vida e da sua vida é uma responsabilidade enorme. E aí, por isso que eu trouxe aqui esse código de ética, para mostrar para vocês exatamente isso. Eles estão levando a sério, por que nós não podemos levar a sério? Por que nós não podemos colocar a mão na consciência e dizer: eu não posso distorcer o Evangelho, eu tenho que viver o Evangelho? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, do 11 ao 14. Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós?
Mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. É muito importante que, cara, já pensou? Beleza, você não está ajudando não, mas atrapalhar já é demais, é ou não é? Você ser impedimento do Evangelho, a pessoa olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu quero ser budista, mas eu não quero ser crente. Pelo amor de Deus. Isso é muito sério, porque a gente está trazendo um retrato de Jesus para aquela pessoa e pode ser que ela vá levar para a vida toda dela aquele retrato que você pintou, com a sua vida, com as informações que você transmitiu. Continuando, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e que os que de contínuo estão juntos no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia. Versículo 14. Também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Uma coisa que a gente precisa entender, a notícia já está pronta. A notícia já está pronta. Deus não precisa de revisores da notícia. Atualizadores, copywriters da notícia. A notícia já está pronta. Nós precisamos divulgar como ela exatamente é. A gente fica brincando, né? Quem que é seu herege favorito, né? Que hoje são muitos nas redes sociais. E se eu for um deles? E se eu for um deles? E se você é uma delas? É muito sério a gente lidar com a grande notícia do Evangelho de forma responsável, de forma intencional e, principalmente, que a gente possa não reescrever, mas viver o Evangelho. Amém? Eu estou me lembrando aqui de uma das situações que eu vivi profissionalmente. Eu trabalhei por quase 6 anos ali na Praça Cívica, no centro administrativo, como jornalista. E, graças a Deus, tive a oportunidade de testemunhar, né, o Evangelho ali. E, na época, eu estava longe ainda de me tornar pastora. E aí, esses dias, há um tempo já, há alguns meses, tenho colocado minha cara no Instagram e falar: Deus, as minhas redes sociais são para o Senhor, eu não vou perder mais tempo. Eu quero que as pessoas conheçam a Cristo através da minha vida, que sejam reels de 30 segundos. E aí, minha ex-chefe me mandou um direct falando assim: Maiara, você realizou o seu grande sonho. Eu pensei assim, do que será que ela está falando, né? Que eu realizei meu grande sonho. Será que era fazer reels, meu grande sonho? Aí eu falei, sim! Mas qual é o grande sonho? Não estou lembrada. Aí ela, se tornar pastora. E eu pensei, meu Deus do céu, eu neguei tanto tempo essa ideia. E ela falou, se tornar pastora. E eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer, você foi pastora indiretamente de todos nós durante esse tempo em que estivemos juntas, mas agora é oficial. Eu estou vendo você nas suas redes sociais como um púlpito, né? Você se tornou pastora. E eu acho muito legal isso, porque ela perdeu a mãe recentemente, é mãe solo. O filho já está grande. Quando a gente trabalhou juntas, o filho dela era bem pequenininho. E ela sempre viu em mim alguém que ela pudesse abrir o seu coração. A sua chefe abrindo o coração para você, cara, é um baita privilégio, não é? De confiança. Ela sentir o Espírito Santo ali, ainda que ela não denomine como Espírito Santo, ela sentir o Espírito Santo na sua vida, né? Então, eu não precisei reescrever ou reinventar o Evangelho ali. Eu precisei ser quem Deus nos chamou para ser, representante de Cristo ali naquele lugar, né? Isso reafirma para nós que o importante da notícia não é o veículo, mas a notícia, não é? O mais importante não é o veículo, é a notícia. O mais importante do Evangelho não somos nós. A importância do Evangelho é o próprio Evangelho por si só. É a mensagem que está sendo propagada. Nós somos os veículos, os instrumentos. E daí não importa a sintonia, não importa o perfil, o arroba do Instagram. Eu falo muito isso para os nossos discípulos, né? E para a nossa caminhada de fé e para a nossa jornada. Que não importa o nome, a placa, ou aquilo que vai estar sendo propagado. O importante é a mensagem que está sendo propagada, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, amém? Então que nós continuemos sendo esses anunciadores, esses propagadores, esses comunicadores. Porque comunicar, todos nós estamos comunicando algo, como dizemos desde o começo.
Todos nós estamos comunicando a todo e qualquer tempo. Então, cabe a nós essa missão, cabe a nós esse apelo e essa necessidade de avançarmos neste chamado de Deus para nós. E é justamente isso que diz o artigo 3º. A informação divulgada pelos meios de comunicação se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. Eu não sei se vocês já repararam, nos veículos de comunicação, às vezes trazem uma notícia errada ou matam uma pessoa antes da hora, já viram? Um exemplo, mataram o Iris Rezende antes da hora. Sabe por quê? Porque para nós ali, da profissão, é muito importante que a gente dê a notícia em primeiro lugar. Que nós sejamos os primeiros, né? Os reis da fofoca. Eu preciso ser a primeira a contar a fofoca. Então, essa corrida pela notícia faz com que nós sejamos irresponsáveis. E a finalidade, cara, não é crescer o veículo, como o pastor Marcos está dizendo, não é crescer a Maiara, não é crescer o Gesi, não é crescer quem está aqui, é crescer o Evangelho. João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Amém. Então, se você quer ser um grande influenciador do Evangelho, diminua para que ele cresça, sabe por quê? Porque é só assim que a gente vai conseguir ser difamado, açoitado, estereotipado, principalmente, né? Principalmente. Eu tinha um grande sonho desde que me formei na faculdade, nunca gostei de televisão e nunca foi uma opção para mim. Eu sempre sonhei, eu gosto muito de escrever, então eu sempre sonhei em trabalhar numa revista feminina. E quando a Maitê nasceu, eu entrei numa depressão bem profunda. E aí depois surgiu a revista Ludovica, do grupo Jaime Câmara. Não sei se vocês conhecem, né? E na época eu falei, cara, que revista legal, né? Nossa, queria muito trabalhar nessa revista. E eu me lembro perfeitamente, estava lá em casa, assim, prostrada no sofá. E recebi uma ligação de uma amiga falando assim, olha, Maiara, tudo jóia? Da faculdade. Estou aqui trabalhando na revista Ludovica, você conhece? Eu já ouvi falar. E aí ela falou, pois é, nós abrimos o processo seletivo e eu me lembrei de você, o bom relacionamento na faculdade, né? As pessoas nos respeitando quem nós nos tornamos como profissionais. E a competência, né? A competência. Isso aí a gente fica humilde, né? Não, mas é verdade, nós precisamos falar de um evangelho que ele é para fora e um evangelho que ele é pautado na influência das esferas da sociedade a partir da excelência. Os filhos de Deus, eles se revelam na fé, no trabalho, na universidade, com excelência. Você quer ser um protagonista, um jovem estudante protagonista, você quer ser um estudante de alta performance, você precisa ser excelente. Porque muitas vezes nós queremos apenas chegar e dizer um versículo e nós somos os piores alunos, ou com as piores notas, com os piores comportamentos. Isso não casa, isso é incoerência, não é incoerência teológica, não, é incoerência de vida, é incoerência bíblica, é contraste mesmo. Então nós precisamos pautar a vida com Deus, e essa vida com Deus, ela precisa influenciar primeiro a nossa vida para que depois nós possamos influenciar as esferas da sociedade, amém? E quando a gente ora, cara, Deus nos capacita assim, nos detalhes. A galera curtia demais comigo, curtia muito, né? A Maiara é crente, eles não me chamavam nem para, como diz, nem para lanchar junto no refeitório, não era chamada. Lá tem muito aqueles sofazinhos, né? Que o pessoal fica fumando, bebendo e tal, não sei o quê, festinha. Não, nem cogitavam chamar a Maiara, né? Porque sabiam que eu não iria aceitar o convite por diversão, né? Mas por missão, quem sabe, né? Nós deveríamos estar lá para isso, né? E só que aí, depois das chacotas, tem muita xerox na faculdade, né? E meu caderno era o único que era xerocado. Mas empresta seu caderno aí. Porque eu bonitinha, gostava de rosa, ia com frufru para a faculdade, né? E lá todo mundo preto, né? Então... E nós vamos preto, né? A gente gosta, né? Mas não como eles. Mas na época bem que eu gostava de um glitter, viu? Eu era bem piruona. E... Ai, Deus foi trabalhando, né, irmãos? Foi fazendo a obra, né? E aí... cara, meu caderno de frufru estava sempre na xerox. E a gente agindo com misericórdia e graça, pode, sim, né? E eu tenho certeza que isso, e uma coisa que eu fiquei muito feliz diante de Deus, cara, quando foi para a nossa formatura na UFG, cara, é um mega evento.
né? Um auditório muito grande. Como não tem basicamente limite de pessoas, assim, milhares de pessoas ali naquele auditório. E faculdade de jornalismo, você imagina, né? A gente brigou para ser quem seria a oradora da turma, né? Pensa, né? É algo muito sério, né, para nós, a escrita, né? Fizemos um concurso com tudo, com ata, com tudo para saber quem seria a oradora. Publicou edital. Edital e tudo, sim. O coordenador do curso digitou o edital e tal, não sei o quê, e nós participamos. A gente não podia colocar o nome de quem seria, de quem que era o texto e tal, enfim. E Deus me deu o privilégio, cara, de ser a oradora da turma, na minha turma. E, assim, Deus me usou demais, porque eu tenho certeza, porque a gente estava numa crise gigante. Foi quando o nosso diploma tinha sido literalmente destruído pela justiça. Foi naquela época, eu não sei se vocês lembram, falando que todo mundo tem liberdade de expressão, então nós não precisamos de um diploma de jornalista, ou de comunicador, ou de radialista para dizer que nós somos aptos a se comunicar, todo mundo pode se comunicar. Então, foi basicamente assim, uns 3 meses antes da nossa formatura. Então, assim, meu pai, por exemplo, eu lembro, ele ficou em crise, falou assim, meu Deus do céu, fiz tudo para minha filha formar e agora o diploma dela está queimado ali no lixo, né? E o nosso um casamento marcado, eu também desesperei, tá bom? Me casei 15 dias depois da minha formatura. E tenho certeza que Deus me usou. Depois o reitor veio me cumprimentar, falou, nossa, fiquei muito emocionado com suas palavras, foram reconfortantes, o Espírito Santo estava ali, eu tenho certeza disso. E aí, voltando a Ludovica, para contar em 1 minuto a história, porque a história é um pouco longa, ela me ligou falando isso, lembrou de mim e falou, Maiara, vem aqui, porque o processo seletivo é longo, você pensa, né, filial da Rede Globo, então um processo seletivo gigante. Cheguei lá, toda empolgada, ela veio toda sem graça falar para mim, Maiara, a editora-chefe tinha uma filha de um amigo e colocou a menina na vaga, ela começou hoje. Então, não vai rolar o processo seletivo para você, porque a vaga já foi preenchida. Aí eu falei, beleza, voltei para casa. O jornal O Popular, que nós trabalhamos ali na mesma... Mesmo grupo, né? No mesmo grupo, a redação é uma só. E aí eles abriram uma vaga para um repórter, né? O salário da Ludovica era maior do que o do Popular, e nós trabalharíamos menos do que no Popular, né? Mas eu falei, cara, eu quero estar lá dentro, vai ser uma forma de me reerguer da depressão na época, né? Eu falei, eu vou estar lá, vou participar desse processo seletivo. Gente, participei do processo seletivo, até o currículo tem que ser a forma do currículo que eles mandam. Então, tem lá, você faz trabalho social? Coloquei lá na época, estava liderando a Nação Teen, coloquei Nação Teen e tal, e falei há quanto tempo a gente liderava os adolescentes na igreja. Cheguei lá para a entrevista, né? Na entrevista, a hora que eu cheguei lá, meu currículo estava todo rabiscado, todo, assim. Eles leram de ponta a ponta mesmo meu currículo, né? E eles, basicamente, nos 15 minutos que eles conversaram comigo, eles só focaram no bendito do meu trabalho social na igreja. Só sobre o meu ministério. E me deram exemplos, mas se você tiver que cobrir uma pauta, óbvio que eles iam citar a homossexualidade, né? Se você tivesse que cobrir uma pauta na passeata gay, você iria? E na pecuária, nos shows, você iria? Me bombardeando com essas perguntas. Aí, a última pergunta que eles me fizeram é, e se a gente precisar que, de fato, você faça uma matéria que vá contrária às coisas que você acredita sobre Jesus, você faria? Gente, eu não estou mentindo, não é coisa de filme, é real. Essa frase aconteceu de verdade. Num grande veículo de comunicação em Goiás. E eu falei, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. E na boa, não é que eu estou me gabando, mas na hora o Espírito Santo deixa a gente muito poderoso, né? Eu pensei assim, cara, vocês que estão me perdendo, não sou eu que estou perdendo vocês, não. E aí, voltei para casa, eles me ligaram. Minto, no mesmo dia eu tive que fazer a prática. Fiz uma matéria inteira, estava tendo a Casa Cor Goiás aqui, e eles me deram essa matéria para eu fazer. Falei assim, olha, tá aqui, tá, é carta branca, não está valendo nada, mas você escreve que eu quero ver seu texto. Escrevi e fui para casa. Aí, na sexta-feira pela manhã, eu acordei e falei para o Marcos assim, Deus me levantou 5 minutos antes do telefone tocar. Eu falei assim, eu não fui selecionada. E Deus disse que é para eu acalmar meu coração. Eu levantei da cama e disse isso para ele. 5 minutos depois o telefone tocou. Era o editor-chefe, me dizendo, olha, Maiara, nós estamos com um embate aqui, porque nós gostamos demais do seu texto, mas, de fato, o seu cunho religioso não nos permite que a gente te contrate, porque vão ter muitas divergências aqui
de trabalho e com as coisas que você acredita ideologicamente. Foi isso, eles não esconderam em momento algum isso. E aí, eles não esconderam em momento algum isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, beleza. Só que aí, antes dele desligar o telefone, ele falou assim, mas eu queria te pedir um favor. As matérias nos jornais, elas não são assinadas, exceto quando é artigo, porque aí o artigo o jornalista está, de fato, colocando a sua opinião. Ele falou, sua matéria ficou tão boa que eu queria pedir licença para você, para que a gente publicasse a sua matéria no Jornal Popular como matéria especial, e a gente assina a matéria no seu nome. Eu falei, claro, podem divulgar, né? E aí, quando eu abri o jornal, 4 páginas do Jornal Popular com a minha matéria. 4 páginas. Fui assim, carreguei como um troféu. Falei, Deus me capacitou ali, né? Voltei para casa, passaram-se 2 semanas, o RH da empresa descobriu que a chefe tinha burlado lá o sistema e contratado alguém sem ter feito processo seletivo. Aí a minha chefe chegou lá no editor do Popular e falou assim, fulano, aconteceu isso, isso e isso, e eu não tenho tempo de fazer outro processo seletivo. Você não conhece alguém que passou por algum processo seletivo que eu possa contratar? Ele na hora falou, tem, a Maiara, passou por aqui, escreve super bem, mas não contratei por esse motivo. Ela me ligou. No outro dia eu estava lá dentro da Ludovica, a revista em que eu sonhava trabalhar. Irmãos, em um mês entrando como repórter, em um mês eu estava como chefe da redação da revista. E Deus foi nos capacitando, e foi assim até o encerramento da revista, porque o impresso que tomou conta aí dessa crise do impresso, pelo digital, a revista acabou que finalizou as suas impressões, né? Mas queria muito contar essa história para vocês, para dizer, cara, você pode ser estereotipado, mas se você estiver disponível, cara, Deus faz. Se você estiver disponível, se você estiver preparado, se você estiver preparado para o açoite, Deus vai te colocar em lugares, cara, beleza, para enaltecer a glória dele na sua vida. Mas antes de qualquer coisa, para o evangelho ser anunciado. Eu amava, no Natal, ela dá garrafas de vinho para todas as meninas e me dá uma bolacha importada da Bélgica, porque ela sabia que eu não bebia. Ela sabia que eu não ia fazer matéria de swing, de sexo, igual as minhas amigas iam fazer matérias, como ser uma revista feminina, tinha muito dessas matérias essas matérias mais alternativas, e ela sabia que não podia passar para mim a matéria, cara. E hoje, até hoje, as meninas da revista conversam comigo e nós estamos aí a ponto de trazer algumas para o reino de Deus. Se Deus amém. Quiser, eu tenho orado por isso, amém? E para finalizar, temos 5 minutinhos restantes, o último artigo. A apresentação de informações pelas instituições públicas, privadas, particulares, cujas atividades produzem efeito na vida e em sociedade, é uma obrigação social. Sabe o que isso significa? Cara, se você é cristão, não anuncia o evangelho, eu de fato questiono o seu cristianismo. Porque missão, nós temos falado muito sobre isso, sobre o nosso grupo de discípulos, cara. Todos nós somos discípulos. E eu acredito que de fato esse é o maior chamado entre nós, mas como nós dizemos cristãos, nós estamos falando de missão. Nós estamos falando de missão. Você quer falar sobre isso, né? Nessa perspectiva tem aquela frase famosa do Reinhard Bonk, autor daquele livro best-seller Evangelismo por Fogo, que ele diz, o evangelho que não é pregado, ele é inútil. Não é que a morte de Jesus ela foi inútil, mas o evangelho que nos alcançou, se ele não está sendo propagado a partir de nós, a pergunta é essa, será que de fato fomos alcançados? Será que de fato essa notícia chegou, ganhou forma, impactou as nossas vidas, transformou os nossos destinos? E nós vamos conseguir guardar isso só para nós, moçada? Dificilmente. Nós estamos chegando ao final e queríamos convidar vocês para se colocarem de pé, porque o mundo tem pressa. A mensagem das nossas vidas é essa, de que o mundo tem pressa de que eu e vocês nos revelemos, de que eu e Maiara, de que nós possamos avançar, cumprir os nossos propósitos e que para que nós continuemos comunicando as verdades do Evangelho de Jesus. Cara, eu tenho a Amanda como inspiração, né? Mas eu, de fato, eu tenho 2 crianças, eu não tenho tempo de fazer as edições maravilhosas que a Amanda faz. Mas, cara, eu lá, nas minhas dificuldades, eu coloco lá a minha mensagenzinha de 30 segundos. E se vocês tiverem ideia do que a gente recebe de mensagem, de retorno, a pessoa simplesmente fala, eu precisava. Cara, você já cumpriu. Você já cumpriu no dia. Como é que a gente pode dormir hoje calados? E eu fiz esse compromisso com o Senhor, passar por cima da vergonha, passar por cima do julgamento, passar por cima, muitas vezes, do monstro chamado perfeccionismo, que nós temos, é ou não é?
para anunciar o evangelho. Isso é tão sério. No último casamento que nós ministramos foi de uma amiga minha que eu estudei com ela desde pequenininha, só que aí no 8º ano nós nos separamos e aí nunca mais falei com ela, gente. Isso tem mais de 20 anos, mais de 25 anos. E ela se formou, foi morar na China durante 7 anos, morou mais 7 anos em São Paulo e encontrou o grande amor da vida dela em Goiânia. E aí, voltando, ela me mandou um direct: Maiara, é a Camila, você lembra de mim? Estudamos juntos. Eu falei: claro, Camila, lembro de você. Ela falou: pois é, eu te acompanho nas redes sociais e queria ter o privilégio que você ministrasse o meu casamento aqui em Goiânia, porque eu vejo o Senhor na sua vida. A gente não tem ideia. E o último, para finalizar, há 15 dias, passei por uma experiência tão reconfortante. Eu queria passar para vocês, para incentivar vocês a continuarem. Você que não começou, a começar. Primeiro, entendendo a urgência. E segundo, sabendo que é Deus que te capacita. E, obviamente, continue se preparando e seja preparado também, né? Nós nos mudamos e tinha muito gasto com mudança, né? Por mais que você coloque ali no papel, mudança é um monstro, né? E aí, a loira aqui, raiz aqui, né? No queixo já, né? Falei: meu Deus do céu, esse ano sem previsão para pintar o cabelo. Estando em casa, gravei um vídeo trazendo a palavra de Deus. A menina que faz o meu cabelo viu o Reels e falou assim: Maiara, olha o seu WhatsApp que eu tô te mandando uma mensagem, não é fake news. Eu abri a mensagem, ela falou assim: vem aqui no salão que eu vou te dar o seu cabelo, o seu loiro. E quem é loira sabe o valor que é ser loira, né? Não, ser loira é um patamar social, assim. Se você vê uma loira, você pode respeitar, que ela gastou dinheiro ali. E aí ela falou: Maiara, quero te presentear com o seu cabelo. Vem aqui no meu salão. Fui no salão, gente. Cheguei lá, tinha uma outra menina fazendo o cabelo. E a gente conversando, eu conversando com a menina e Bíblia e falando de algumas experiências e profetizando na vida dela. Claro que, né, gente, profetizar é você abençoar, é você trazer coisas boas para a pessoa. Amém. Falei: não, mas Deus vai te capacitar nesse novo projeto. E você dá ideias, você tá ali. A menina terminou o cabelo, não foi embora. Pegou a cadeira e sentou do meu lado. Aí a menina do cabelo, a dona do salão, falou assim: pode ir embora. Aí ela falou assim: não. Eu tava com o cabelo com aquele capacete, assim. Aí eu só levantei assim, né, e vi. Ela: não, quero conversar com ela. Ela queria continuar conversando comigo. E aí a menina do salão falou assim: eu sei que você quer continuar conversando com ela. Eu te falei que hoje eu ia te trazer um presente. Eu não consegui contar essa história sem me emocionar. Meu Deus, eu falo pro Marcos todos os dias: o que é que nós temos? Que nós somos presentes. O que é que eu falei demais? O que é que eu falei demais para aquela moça que eu sou presente? E hoje nós temos contato todos os dias praticamente no direct. Ela sempre reage aos meus stories. E se eu me calar? Sabe esse casal que nós celebramos o casamento deles, dessa jovem que ficou 7 anos na China? O esposo, um médico anestesista, ele disse para nós na conversa antes do casamento que ele escolheu anestesia porque ele não gosta de conversar com ninguém. Tem 4 domingos que eles estão na nossa igreja. Tem 4 domingos que eles vão, quase todos os dias ele me manda mensagem, ele celebra conosco aquilo que Deus tem feito na vida deles. Terminamos esse momento lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós terminamos essa mensagem dizendo para vocês:
nós somos a notícia que o mundo precisa ler. Nós carregamos a notícia que o mundo precisa ler. Nós carregamos as verdades do Evangelho de Jesus, que nada e nem ninguém pode se comparar com essas notícias e com essas verdades do Evangelho de Jesus. Que o Senhor Jesus possa continuar despertando infiltrados nesta noite, e para que todo o lugar que nós acessarmos seja impactado para a glória de Jesus. Amém? Você pode colocar a tua mão no teu coração. Nós já vamos orar encerrando e passando para o Bispo André. E nós queríamos declarar: Senhor, nós somos as cartas que o mundo vão ler. Nós queremos ser os veículos de comunicação dessa notícia que um dia nos alcançou. Nós queremos propagar as boas novas do Evangelho de Jesus. Nós não queremos propagar as notícias pelos nossos feitos, mas pelos feitos do Senhor, que são suficientes. Jesus, o Senhor é suficiente, nós somos apenas o veículo. E não importa que o veículo cresça, importa que o teu nome cresça, Pai. Que onde chegarmos, que onde pisarmos ou que onde acessarmos, que o nome de Jesus seja comunicado, que as verdades do Evangelho de Jesus sejam propagadas e que vidas sejam transformadas em o nome de Jesus. Deus, usa-nos, Pai, com aquilo que já temos em nossas mãos. Deus, mas usa-nos, Deus, com aquilo que o Senhor há de confiar a nós cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe para a glória de Jesus. Eu quero orar pelo Marcos Maiara. Queria que você levantasse sua mão para cá. Eu estava ali vendo eles pregarem, o Senhor me colocou algo no coração, amém? Espírito Santo de Deus, eu coloco o Marquinho e a Maiara diante do Senhor. Ora lá, baixara lá, bacantara lá, massara lá, baixa. Queridos, nossa vida, ela é feita de ciclos. Ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. E ali vendo vocês pregarem juntos o Senhor, me incomodou dizer que está abrindo um ciclo novo na vida de vocês. Vocês começam a ser referencial não só para jovens e adolescentes, mas para uma geração que anda com vocês sobre casamento. No mundo onde o casamento não tem sido muito falado, as pessoas irão olhar para vocês e verem o exemplo, o coração de vocês. Maiara, continua suas postagens, continua seus vídeos. Pessoas são influenciadas pelo momento que você para ali no carro e grava um vídeo porque algo aconteceu, porque Deus te falou algo, porque você viu algo bom num aparente fracasso. O Senhor me mostra também que virão vários convites para vocês, um ciclo de convites. Nunca se esqueçam de onde o Senhor tirou e que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu?